Fala galera, estamos começando o que mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Tem um convidado muito massa aqui na minha frente, mas antes de eu apresentar, aquela nossa tradição de apresentar os nossos patrocinadores. Elabore, Excelência Brindes, Aplix Capital, Coco e Mar, Bulls Beer House, Mahalo Poke, Mumu e Fifi, Akuma Air, Valente Express, Donkey Head, Mais um Café, Vida Mais Leve e a Vai Pra Marte. O estúdio Vai Pra Marte, que é quem faz esse podcast. Então, se você quer o seu podcast com a qualidade dos nordestinos pelo mundo, com a equipe que filma os nordestinos pelo mundo, com o diretor lindo, o Osh, que tá aqui, com a produtora Bela, é só você entrar lá no @Vai Pra Marte, entrar em contato, que essa galera pode filmar o teu podcast. Mas agora é hora da gente fazer entrevista, né? Essa é a sexta da semana, amigo. Eu tô voando, certo? Eu tô aqui com Almir Gadelha. E aí, meu chapa? Ih, beleza? Amigo, eu ficava vendo assim um podcast Nordestinos pelo Mundo e disse assim, meu Deus, quando é que eu vou ser convidado? Oxi, só se Aí for. A gente tá aqui Aí agora. deu certo. A honra é nossa, cara. Obrigado por você estar aqui. O melhor podcast aconteceu antes da gente começar, mas eu vou tentar pegar os cacos do que aconteceu antes da gente entrar no ar e trazer pra cá, né? Vamos começar devagarzinho. Não, a gente pode falar muita coisa. A gente vai acelerando. Eu vou logo falar pro seguinte, que quem tá assistindo esse podcast vai saber muitas coisas que eu nunca contei em lugar nenhum. Papoca, ó. Isso daí se chama o quê? Copywriting, retenção de público, o que mais? Antecipação. Isso é uma aula de marketing. Eu estudei pra Porque o quê? As pessoas agora já sabem que vai ter corte, então vocês têm que assistir. Bota o microfonezinho aqui um pouquinho mais perto, ó. Fica aqui. Pô, tu não é da TV, cara? É porque não me falaram. Caralho, não falaram, o cara assim, trabalha o tempo todo na TV, o microfone é assim, o né? cara, porque eu falo muito alto, cara. Eu falo muito alto. Ele regula ali, ó, o Washingtonzão. Mas eu falo muito alto, mas tá bom. Tá bom? Então pronto. Meu irmão, eu sempre começo o programa, o podcast, apresentando as pessoas e tal, mas eu gosto de uma coisa meio Marília Gabriela para começar. A Escola Marília Gabriela, que é você por você. Fala, quem é você? Por você. Quem sou eu por mim mesmo? Eu sou palestrante, né? Então, eu aprendi que a gente nunca fala sobre nós, é sempre sobre o outro, né? Sim. Mas, se eu fosse falar sobre o Almir, ele é um cara que acorda de manhã muito feliz e que ele vai perdendo um pouco dessa felicidade durante o dia e se estressando. Mas eu acordo muito feliz. Eu sou uma pessoa muito conectada e muito espiritualizada, né? Muito conectada com Deus. Amém. E eu sou um cara que busco entender um pouco sobre a minha missão. Perfeito. Da vida, né? Perfeito. Porque o meu propósito eu só vou entender no final da vida, mas eu tento entender sobre a minha missão, né? O que eu vim fazer aqui na Terra e por que Deus me deu esse talento. Por que eu uso esse talento. Sim. Então, o Almir é um cara curioso, muito feliz realmente e muito transparente. Eu sou um cara que eu não gosto muito de ficar fazendo personagens. Eu sou assim. Pronto. Sabe? É o que é. Eu sou assim. Assim como? Assim, as pessoas elas pensam o seguinte, assim, mas o Almir ele é diferente do que é na TV, né? Sim, um personagem. Ele é um personagem, ele não é animado, assim, e eu sou desse jeito. Eu tive, inclusive, muita sorte, porque quando eu cheguei na TV, eu sempre tive diretores que eles diziam assim, seja do jeito que você é. Pronto. E eu sempre fui dessa forma. Quem mais me conhece, fácil, né? Mais legal, né? Cara, e foi muito melhor pra mim. Eu tenho amigos meus que me conhecem e que, desde que eu era criança, adolescente, e eles diziam assim, que eu contava essa história. E eu contava mesmo. Eu dizia que eu ia ser famoso, que eu ia chegar de helicóptero no Iguatemi, que é um shopping lá. Já chegou? Não cheguei ainda não. Não é seu patrocinador, mas vai ser. A gente vai ver aqui, Bulls, Iguatemi. Vai ser. Vai. E que eu ia ser, que as pessoas iam querer tirar foto comigo. E na época eu não era absolutamente nada, eu não era conhecido, ninguém me conhecia. Sim, e tal. mas já sonhava. E já sonhava e realizei muitas coisas dessas que eu tive esse Não, a gente desejo, vai falar um bocado sobre elas. Então é isso. Eu não costumo muito falar de mim. Essa foi uma boa pergunta, porque eu não costumo muito falar de mim. É porque assim. às vezes a gente não sabe muito falar da gente. Eu até sei falar de mim, mas eu acho que
A gente é ensinado a não falar muito sobre si porque parece soberba, parece arrogância, né? Principalmente quando você é uma pessoa conhecida. Sim. Porque quando você vira uma pessoa conhecida, as coisas elas se popularizam e elas ganham uma proporção muito grande. Sim. Então, de repente, você fala um A e esse A vira um A. É verdade. Né? É verdade. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também para não parecer ser arrogante, prepotente. Hoje em dia, as redes sociais, você realmente tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes você pode ser mal interpretado, ou pode falar merda mesmo também. Uma série de coisas que pode... Podcast tem disso, cara. A gente vai falando, esquece, né, que tá gravando, que tá fazendo e tal, mas vai dar tudo certo aqui, cara. Vai, se Deus quiser. Sairemos bem disso aqui. A gente já ensaiou bem, Já calculamos, né, as coisas. Cara, eu queria começar, assim, do início, mas o início é relativo, né? Porque a gente pode puxar até pro dia que você estava na barriga da mãe, mas eu não vai ser assim. Eu quero começar falando que eu sou músico. Eu sou músico, vim da música. Minha primeira paixão na vida foi música. Sou compositor e tudo mais, toquei com a Sul-Americana, aqui, fiz meus shows, enfim, fiz tudo que eu podia fazer com a música. E eu sei que você estudou música, né? Sim. Fala um pouco dessa tua ligação com a música. Ela ainda existe hoje? Ela é mais só de ouvinte? Você ainda... Me fala essa parte musical aí. Cara, que legal que tu falou isso, porque eu pensei que tu ia começar da TV União. Não. Mas tu começou da música. Da música. Rapaz, esse cabo aqui é bom. Obrigado, cara. Não, aqui não é normal, não, mano. Vamos falar de coisa diferente do que as pessoas falam, depois a gente cai lá. Cara, mas ó, é o seguinte, eu acho que, assim, eu sou cantor. Eu nasci cantor. Quando a gente nasce com o dom artístico, as pessoas não entendem isso, né? A gente nasce cantor. Eu nasci cantor. Eu gosto de compor. Eu tenho composições. Massa. Eu escrevo muito, né? Então, assim, eu tenho milhares de poesias e poemas. Inclusive, tem um livro na Amazon, que é o Cartas e Poemas para a Humanidade. Eu tenho 2.000 poemas e poesias. Irado. E tenho algumas músicas também. E é desde criancinha, porque eu sempre gostava de cantar, cantei e cheguei a ganhar festivais em escolas de música no centro da cidade, na própria igreja lá do meu bairro do Alto Alegre, na Messejana. E eu tive amigos que hoje são caras conhecidos da música, né? Amigos que a gente foi, que nós tivemos esse momento musical juntos, nascemos ali no mesmo bairro. Irado. E a música sempre fez parte, né? Não dá para você se desgrudar da música. E é interessante, porque é o seguinte, eu já fiz algumas composições, e eu parei de compor, e eu passei muito tempo sem compor. Muito. Passei uns 6 anos sem compor. E agora, numa viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul, veio aquela melodia assim, de música, né? Uhum. E junta com isso que você está falando, de eu dar continuidade ao meu processo, porque é muito intuitivo. Você não pede para compor uma música. Simplesmente a ideia vem, assim como um poema vem. O desejo de cantar, de tocar. Sim. Eu tenho uma caixinha de som que eu comprei. Uhum. E aí ela vem com o microfone, né? Aí eu coloco no karaokê e fico cantando em casa, tomando cerveja. Cara, é isso. Você toca alguma coisa? Não, eu toco muito ruim. Ruim? Porque assim, eu sempre tive amigos que são excepcionais. Que complementavam isso. O Felipe Rocha, que é irmão de Thiago Mãozinha, que toca, né, que é saxofonista. Ele gravou pra mim, pô. Pois é, e eles eram do meu bairro, nós morávamos no mesmo bairro. Pronto. Né? E aí eu conheci os meninos todos, o Kainan, que veio aqui, né? O Eduardo Santos, que a gente chamava de Dudu Benson, tem um cara que é o Marcelo Holanda. Então a gente se conheceu ali no mesmo canto. Inclusive, tava ontem com o Marcos Lessa lá. Cara, eu conheci... A gente participou do Ídolos juntos. Tu foi pro Ídolos também? Não, mas eu não fiquei famoso, porque eu sou um cantor mediano. Mas tu chegou a fazer a audição, tudo? Sim, cheguei, fui analisado pela aquela que tinha um cabelão assim grande. Paula Lima? A Paula, né? E o outro cara lá, o Calaim, e um outro que é um cavalo, o outro. Que é um chato, que é... Camargo? Camargo, né? Mas esse cara, o Camargo, assim, eu nunca contei essa história. Tá aí uma história que eu nunca contei. Vou contar uma história como é que foi aqui. No Ídolos? Cara, eu participei do Ídolos, e olha só. Olha quem tava no Ídolos comigo. Eu conheci Marcelo Holanda. Que veio aqui. Marcos Lessa. Veio aqui. E Lívia Baral, apresentadora. Ela não veio aqui.
Ainda não vê, mas Ainda pode não vir. veio, pode vir. Ela tem um podcast agora também, mas ela pode dar entrevista no podcast Qual também. dela? É o Pode... É um que passa na TV Diário É agora. o Pode Dizer? É o Pode Dizer, isso, Ela me com a convidou, Lana. ela me convidou pra ir lá. Pronto. E é Pra isso. fazer esse crossover aí. E aí, estávamos nós 4 lá, nós 4 participamos da audição, só que tem algumas que ficam mais famosas e outras que não ficam mais famosas, né? E eu participei lá, cantei até uma música do Gilberto Gil. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, com bumbum de bebê, de bebê. Tá bem, pô. E eu era bem afinadinho na época. E aí, Não, mas tá afinado aqui. Tá foi afinado afinado aqui, né? Foi afinado. E a Paula disse, olha, você canta lindo, você é super afinado, mas hoje não. Aí, Hoje não, Faro. E o outro cara falou assim, Almi, cara, vem ano que vem e tal, não sei o quê, treina mais, tal, não sei o quê, mas hoje não. E o outro lá, que é o mais chatão, só falou assim, cara... Valeu. Aí eu digo, arriego. Rapaz, mas tu saiu foi bem, hein? Foi. Porque o Marcos Lessa contou uma história aqui. Putz, a história... Eu tava quando o Marcos Lessa saiu. Macho, o Marcos contou a história, foi pesado. Você nunca vai ser cantor. Mandou na cara dele. Eu tava lá quando ele saiu. Eu vi o Marcos Lessa sair. Caralho. E ele saiu assim, tão decepcionado, tão acabado, porque... Esgotado, e nós estávamos todos juntos. E tinha uma menina, era uma trans que cantava lindo, que ela cantava tipo a Maria Bethânia. Foda. E ela tinha uma voz linda, e ela passou. E as pessoas ficavam... Quando ela estava lá, antes de entrar, o pessoal ficava meio que tirando uma piadinha, etc. Que escroto. E era, porque era como se ela não fosse... Como se ela fosse uma chacota. E, na verdade... Ela foi lá e humilhou, tirou onda. Ela passou. Só que ela não passou da segunda fase, mas ela passou. Mas passou na primeira, né? Passou da primeira. E foi uma fase que ninguém passou, né? Agora, eu acho uma grande covardia... O Marcos Lessa ainda teve uma outra chance, né? No Ídolos. No Ídolos e tal. Mas, cara, o Marcelo Holanda é um cara injustiçado. Não, e o que fizeram com ele ali foi... Ele é muito foda. Eu não entendo. Ó, o Marcelo Holanda eu não entendo. Ele não... Porque ele depois foi no The Voice. Sim. Eu não entendo. Eu não consigo assimilar o que é que falta. O que tá faltando? É a mesma coisa de um cara... Tem um cara que é o Maquinha Oliveira, que ele canta Whitney Houston. Ah, sim, sim. Cara, ele é sensacional. O McCain, ele é extraordinário. Ele é ímpar. E eu sei disso porque eu estudei muito tempo o canto. E ele é muito ímpar. E o cara não faz sucesso. Ainda não faz. Eu espero que ele faça. Mas tem algumas pessoas que são muito injustiçadas. Cara, muito. é porque assim, quando você vai num programa de opinião, voto, eu vou votar em você. O que eu penso vai definir o destino de uma pessoa. Isso é muito injusto, assim. Mas tu vai sabendo, né? Eu lembro que Superstar, lembra do Superstar de bandas? Sim. Eu fui com a Sul-Americana. A gente foi daqui, se tacou daqui pro Rio. Tinha uma audição em Salvador e uma audição no Rio. Chamaram a gente pra audição do Rio. Carnaval. Caro pra cacete. Foi tipo quase 9 mil contos todo mundo pra ir. A gente tirou do próprio bolso, né? Porque era audição. E aí vamos. Chegamos lá. Macho, a gente chegou confiante. Assim, tipo, vai entrar, cara. A Sul-Americana, tudo ali, arrumadinho, tudo pra entrar, lá. Fizemos a audição, vamos ver, sei lá o quê, papapá. Não entramos. Quando você começa a entender que o show business da parada tem alguns interesses específicos, por exemplo, entraram 4 big bands. Big bands, assim, que não tinha nem trampo autoral, assim. Era só... Foda. Eles já procuram mas é um uma coisa entretenimento, enlatada, né? Mas é entretenimento. Tipo, pra TV, ter aquela banda gigante tocando, tá mesmo não tendo um trampo autoral ali que poderia dar uma sequência àquela carreira, tipo, de banda... Interessa, vai funcionar para TV, vai funcionar para entretenimento, vai funcionar para uma série de coisas. Então você tem que ir despretensioso. Eu lembro que a Scalene, que foi vice, né? Eu nem lembro dos 2 meninos, onde é que estão os 2 meninos que ganharam, mas a Scalene foi vice. E eu lembro, eu não sei quem foi que falou, eu acho que essa música falta refrão. Como assim, cara? Para quem? Por quê? Pro seu gosto. Então, tipo, é uma coisa muito relativa. Quando você julga a música, é tão relativo, velho. Que você não tem como... Eu vou sem expectativa. A Camila Mareta estava agora.
Pra mim, ela era campeã. A Camila é muito boa também. Assim, a namorada dela também é muito talentosa e muito boa. Ela vem também... Sinistra. E a junção das duas, então, é uma explosão, né? Porque a voz dela é muito ímpar. É pop, assim como, por exemplo, a voz do Marcelo é muito ímpar. Muito, aquele drive, né? Eu digo que o Marcelo ele tem areia grossa na voz dele. E tu vê que é um recurso, né? Ele usa quando ele quer. O bicho é foda, né? Uma característica muito interessante. Mas a gente, né? Isso que é podcast, né? Vamos indo, mas a sua ligação com a música, tu acabou indo lá, você não toca violão, então você compõe em parceria com as pessoas. Eu sempre cantava, né? E aí eu cantei nos bares, etc. Cantava nos restaurantes ali na 13 de Maio, cantava no shopping Guatemi e tal. E eu cantava em vários cantos. Só que era naquela época que o pessoal começou a onda do sertanejo. Sim. E eu não gosto de cantar sertanejo. Eu vivi essa onda. E as pessoas diziam assim, cara, você tem que cantar sertanejo, você tem um perfil de cantor sertanejo. E eu gosto de MPB, entendeu? Eu gosto de MPB. Você tem que fazer o que você quer, e né? eu não sentia prazer nisso. E foi num aniversário de uma senhora que ela queria que eu tocasse um bloco de música de sertanejo. E ela disse que gostava muito de uma música do Luan Santana. Ela te deu o sol, te deu o mar pra ganhar seu coração. Claro, clássico. E eu disse, tá bom, eu vou cantar esse bloco. Cara, esse bloco foi um bloco gigantesco na minha carreira, que parece que até ontem eu tava cantando ele, entendeu? Porque ele me causou muita dor, porque nessa hora ela já estava pra lá de Bagdá, ela pegou o microfone e aí eu tive que tocar em looping, assim, uns 15 minutos, e vai e volta, e entra Zezé de Camargo e Luciano, e de novo. E aí eu não queria mais tocar. É porque não é a tua verdade, né? E isso é o grande lance. Eu sempre fui em busca de fazer aquilo que é a minha verdade. Sim. Sempre, sempre. Eu nunca quis fazer algo, nunca me interessou fazer algo que fosse pela metade. Eu tenho sempre isso muito na mente. Cara, porque não é sustentável, né? Eu jogava vôlei, né? Eu jogava vôlei, fui atleta de voleibol. Inclusive, o que mudou minha vida foi o esporte, né? E eu tive a oportunidade de estudar em colégios melhores porque eu jogava vôlei. E tive vários pais, né? Porque meu pai sempre foi muito ausente da minha família, então eu tive vários pais. O Marcão, por exemplo, que é um treinador de vôlei, que é um cara que eu tenho uma admiração enorme. E aí, a partir disso, eu estudei, mas eu vi que eu era baixo. Apesar de ter 1,87 m, eu era baixo para jogar vôlei. Sim. Então, eu vou fazer uma outra coisa. Eu fui para música, né? Mas eu vi que naquela caminhada, eu também não era um cantor extraordinário. Eu era um cantor bom, mediano, que fazia a função. Mas eu queria mais. Então, eu comecei a ver que o jornalismo, que a TV podia me dar mais, né? Sim, claro. E dentro daquilo dali, aí eu fui afunilando, né? Eu fui entendendo que, na verdade, eu gosto de comunicação. Né? Eu gosto de me comunicar através dos poemas, das poesias, através das composições, através da música, através da rádio, através da TV. Eu fui vendo que a comunicação era aquilo que ia mudar a minha vida. Claro. Né? Através da palestra, através da escrita, através de uma mensagem. Claro. Porque aí você se conecta com aquilo que eu estava vendo lá do início. Lógico. A sua missão. Lógico. Porque, na verdade, Léo, a gente não sabe qual é o nosso propósito. A gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo e a gente vai mudando o propósito conforme... Com os erros e acertos. Os nossos dias. E a gente chega lá na frente, a gente olha lá para trás e pensa assim, nossa, quantos propósitos eu já não tive na vida. Então, o que você sabe? Você sente o seu chamado e você segue a sua missão. Por isso que a gente tem que ouvir o nosso intuito. E o intuito é a parte de Deus que existe dentro de nós. Né? É a chama que existe dentro de nós. Então, eu fui seguindo o meu intuito. E fui indo. E às vezes eu escutava algumas pessoas e não escutava outras pessoas. Mas graças a Deus eu consegui chegar num patamar de ser um jornalista, ser um repórter de referência, né? Do que eu fiz. Mas voltando para a questão da música, a gente vai estar 2h30 desse podcast. Não, eu não estou preocupado, não. Não tem compromisso, não. Mas aí... Olha o outro derrubando as coisas. Ele já ficou nervoso. 2h30, pum, já caiu. Não, é brincadeira, amigo. E a gente tem outras coisas pra fazer. Já tá ameaçando jogar essa porra em cima de você.
Mas fala. Mas, cara, então assim, a música foi um período muito importante também. Por quê? Porque foi na música que eu aprendi a me comunicar com as pessoas em público, para falar, para me posicionar na frente de uma câmera, para estar em alguns programas de TV. Ficar confortável. Porque ali, foi né? um pouco antes da TV União. Inclusive, eu tocava e quando eu entrei na TV União, eu continuava trabalhando na TV. TV e música, TV e música. Até que teve um tempo que não deu para levar os dois. Qual foi o ano que você entrou na TV União? Entrei em 2009. 2009, né? O teste foi por ali, né? Foi em 2009. Eu fiz em 2009 o teste e foi um negócio muito doido, porque quando eu fui fazer a inscrição, quando eu cheguei, era lá na Fanor, ali na praia, né? E quando eu cheguei, eu disse assim, cara, eu não vou participar desse troço não, porque era muita gente. Geral, né? Muita! E eram os modelos que faziam as propagandas, e eram as pessoas que já eram conhecidas, e jornalistas, e pessoas que já trabalhavam, que queriam entrar. E aí eu via muita gente, eu disse, caramba, eu não vou ganhar esse negócio, não. Eu já entrei perdendo, entendeu? Já entrou na merda. Eu já entrei, eu disse, cara, não vai dar certo esse negócio, não. Sem e aí confiança, né? Eu tava com uma amiga minha, que era a Yane, que eu tinha conhecido, e a Yane, ela pegou e falou assim, não, você vai sim. E aí eu fui, nós fizemos a inscrição, e depois que nós fizemos a inscrição, nós ficamos entre os 100 homens e as 100 mulheres. Depois entre os 50 homens e as 50 mulheres. Depois entre 30 homens e 30 mulheres. Quando chegou no 30 homens, eu já estava começando a acreditar que alguma coisa podia acontecer, né? Sim. E aí depois teve a grande... Final. Não foi a grande final, foi a grande semifinal, que eram 10 homens e 10 mulheres. E aí nós fomos lá para gravar um teste e fazer uma gracinha na frente da televisão, para chamar os clipes, etc e tal. E eu estava crente que aquilo já podia ser assim um presságio de que ia dar certo. Sim. Só que eu não fiquei entre os finalistas, os 3 finalistas, né? Só que tinha um dos meninos que se chamava Daniel Arcanjo, e esse cara, ele foi assaltado aqui em Fortaleza. Ele perdeu todos os documentos e ele teve que voltar para o Rio de Janeiro. Caraca. E não fui eu que mandei assaltar ele. Mas caiu no teu colo. E aí a menina ligou para mim, da produção, falando assim, Almir, não me lembro o nome dela, acho que é Fernanda, vem gravar a sua chamada, porque já começa a rodar amanhã, você é o primeiro suplente e você tem que vir aqui para gravar uma chamada para a final do concurso de DJs da TV União. E aí eu saí de casa, coloquei uma roupa azul, uma blusa azul, assim, bem feia mesmo, assim. Eu me lembro que... Eu coloquei a primeira coisa. Mas fez sentido na época, né? Cara... Em algum momento tu olhou essa blusa, é massa. Não, eu olhava e, cara, essa blusa aqui é muito bonita. E o mais interessante é que quando ela me ligou, eu estava na cama, super depressivo, porque eu não tinha sido escolhido para a final, para a grande final. E aí eu saí, peguei o ônibus, fui na TV União, gravei. E aí, quando eu terminei de gravar, a menina falou assim, dos 6 finalistas, você é o melhor. Caralho. Aí eu comecei a acreditar. Aí eu peguei e fiz o seguinte, Léo. Eu fui numa gráfica no centro da cidade e eu mandei fazer um rostinho, com o rosto de DJs da TV União. E na época a votação era uma votação por SMS e eu acho que tinha alguma outra coisa que eu não me lembro o que era. E eu mandei imprimir 1000. Caralho. 1000 panfletos. Aí eu ia na frente dos shoppings, naquela pracinha lá, ali do lado da Bezerra de Menezes. Uhum. E aí eu saí, ó. Tudo bem, pessoal? Eu sou Almir Gadelha, vota aí, tal, não sei o que e tal. E aí eu comecei a fazer amizade com aquelas galeras, porque tinham várias turmas, né? Bem pai do Zezé de Camargo e Luciano. Pronto. Comprou ficha pra ligar pra rádio. Tipo isso. E quando chegou na final, eu tinha uma porcentagem de votos muito maior do que as outras pessoas. E o pessoal pensou assim, cara, ele é um fenômeno. Tu foi a comprar a galera com o santinho. Eu não comprei, eu fui atrás. Se você tinha possibilidade, você usou o marketing. Eu fui lá, fui fazer. Porque todo mundo tinha essa mesma possibilidade. Não fizeram porque não quiseram fazer. O cara que escolheu vendo esse vídeo hoje, né? Mas foi interessante. E eu já encontrei algumas pessoas, né, assim, que participaram do concurso, que não trabalham mais na TV, e que essas pessoas diziam assim, ó, você era realmente o mais desenrolado naquela hora, naquele momento. Você ainda é brother de alguém? Da TV? Daquela época? Daquela época?
Não. Perdeu o contato? Não tenho muito contato com a galera. Com a galera, não. Daquela época eu falo só com uma pessoa. Eu encontro, conheço, mas assim, amigo, pra mim, eu tenho poucos na TV. Porque TV é um local que tem muito ego e vaidade envolvidos. Né? E eu nunca fui de turminha, porque eu era de uma família muito mais pobre, né? Assim, tipo, minha mãe era professora primária e a gente não tinha condições, né? A verdade era essa. Eu era um morador do bairro Alto Alegre, lá de Messejana, que tinha pais separados, etc e tal. Então, a conversa era diferente, os locais que eles chamavam eram diferentes. Eu não bebia, eu não curtia balada de noite, boate, essas coisas. Então, a minha vida era completamente desconectada disso. Entendi. Entendeu? Então, foi algo que levou muito tempo até eu entrar no meio e conversar com... Porque você sabe que as energias são diferentes. Total. Não, naquela época eu fotografava o Será Music. Foi bem nessa época, 2009, 2010, que teve Black Eyed Peas, que teve... Foi. Você estava na TV, na TV já. Aquela época foi muito foda. Daquela época eu falo com a Amanda ainda. A Stanislau. Ela mora aqui? Tá aqui agora. Tá aqui e faz muito trabalho pra agência aqui da gente. Volta e meia a gente tá chamando ela pra fazer alguma coisa. De propaganda. Propaganda. Me chama também. Chama, oxe, quer entrar no carro? Bela, por favor. Pegar press kit, caralho. Por favor, pergunta o que ele fez antes. Que trabalhos ele fez antes. Só pra eu confirmar se vai dar certo, tá? Cara, vamos lá. A gente entrou na TV União, mas foi porque você puxou, viu? Sim. Eu tava jogando pra depois, não era de cara não a parada. Mas tem muita coisa. Eu quero falar do teu canal de YouTube, eu quero falar da tua criação de conteúdo mais introspectiva, de mensagens positivas e de pensamentos mesmo. Como que você aciona isso? É sempre no improviso? É sempre, hoje eu vou falar sobre um tema, mas você não escreve sobre esse tema, você deixa rolar na hora que você está gravando? Qual é o teu processo? Porque, por exemplo, eu entrevistei aqui o Valmir. Né? O Valmir foi o quarto entrevistado? Foi o quarto entrevistado. E ele faz vídeos diários, assim, só que ele pega temas que aconteceram, né, no dia a dia ali. Aconteceu uma parada com, por exemplo, Michele Bolsonaro falou da Bruna Marquezine. Aí ele vai lá e faz a opinião dele sobre a mulher ter falado da Bruna. Aconteceu alguma coisa assim, ele vai lá e ele fala. Ele é um analista do cotidiano. E eu perguntei para ele como é que ele fazia. E era meio que no improviso. Ele tinha um tema e ele meio que deixava soltar, entrava lá no trânsito e falava. Tem gente que não é assim. Como que é o seu processo de criar vídeos opinativos assim e de ajuda? Eu sempre fui o cara que dava conselho para os meus amigos. Sim. Eu sempre fui o conselheiro, o apaziguador. A pessoa que chegava, de fazer as pazes. E eu sempre fui muito de refletir e de observar. Eu tenho até uma hashtag que eu utilizo sempre no Twitter, etc e tal, que é contemplação. Eu sempre gostei de contemplar. Sim. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu olhei os teus cactos. Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito dessas coisas. Eu sou meio velho, assim, para essas coisas. Eu gosto muito de cristais, sabe? Esse lance, assim. E eu gosto de dar conselhos para as outras pessoas. Para mim, é um lance bem de inspiração mesmo. Vem um insight e eu vou gravar um vídeo falando sobre isso daqui. Né? Me vem uma frase na cabeça, eu vou lá e coloco. Me vem um texto na cabeça, eu vou lá e coloco. Às vezes eu estou conversando aqui com você e aí eu tive uma ideia e aí essa ideia eu vou lá, faço um textozinho, ou então eu escrevo, ou então eu gravo um vídeo falando sobre aquilo. Mas é bem assim, é bem de inspiração mesmo. Eu recebo a mensagem... Então você às vezes escreve, às vezes só sai falando. Às vezes eu só falo. Mas normalmente eu sou muito bom de improviso, sabe? Então eu decoro muito rápido as ideias, eu bolo muito rápido as ideias na cabeça. E aí quando eu gravo, às vezes o pessoal pensa assim, mas tu estava lendo? Eu disse, não estava lendo, eu só gravei mesmo. Só foi fluindo. E esses são os melhores vídeos, né? Eu gosto disso. Eu acho que é muito legal. E tem um propósito, sabe, cara? Porque voltando àquele lance do que você faz com os dons que Deus te dá. Porque se você pega e você usa só pra você está sendo um cara super egoísta. E aí você não tá dividindo, né? Não tá dividindo, cara. Quando você divide, você multiplica.
E tiveram histórias muito incríveis com relação a isso, sabe? Fala. Eu já gravei, por exemplo, um vídeo uma vez, e esse vídeo eu recebi uma mensagem de direct de um cara, e ele falou assim, mandou uma mensagem para mim: Almi, eu estou aqui no 8º andar do meu prédio e eu iria me jogar. Égua. E eu abri o meu Instagram para mandar uma mensagem de despedida para uma pessoa. E caiu no teu vídeo. E caiu no vídeo. E você prendeu minha atenção. E eu não vou me matar e eu vim aqui só para te pedir obrigado. Igor. Cara, quando eu vi, E aí, até hoje eu me arrepio. Mas é uma história que você para e pensa assim, eu não posso parar de fazer isso. A gente nunca sabe, né, cara, exatamente o tamanho do impacto que a gente tem, né? Até uma coisa dessa acontecer. Você não sabe quantas pessoas você ajudou, mas aquelas pessoas vão saber. Sempre é essa. Total. Essa é a regra. Essa é a regra. Isso é muito curioso, né, cara? Porque às vezes você, como criador, porque você é jornalista, TV e tal, mas você é um criador de conteúdo também. Quando você está criando uma matéria, quando você está na frente de você está criando um conteúdo que alguém vai consumir. Então vamos falar de criador para conteúdo para criador para conteúdo, né? De criador para conteúdo. Quando você cria conteúdo, muitas vezes você tem os altos e baixos, tem síndrome do impostor. Pô, isso aqui que eu fiz teve 100 visualizações, 10 curtidas, ninguém comentou. Você acaba se sentindo muitas vezes como um criador ou uma criadora sozinho. É uma coisa que você tem que acreditar primeiro muito você, para depois conseguir conquistar as pessoas. Uma coisa nessa minha jornada de criação de conteúdo que eu venho percebendo, principalmente com esse podcast, não chegou a ser tão profundo assim como o que aconteceu com você, de uma pessoa que ia se matar, né? E realmente foi um livramento que ela teve. E aconteceram outras coisas. Aconteceram outras, né? Mas eu digo assim, o lance de você encontrar pessoas num caminho que você não tem a menor noção de que te acompanham e que sabem profundamente das suas coisas, da sua posição, de como você leva a vida, de como você cuida da sua mãe, de como você cuida de sei lá o quê, e que se inspiram. Então, quando você encontra com essas pessoas, eu tenho encontrado com algumas, eu tenho ficado surpreso de como você, nos momentos que você está em baixa, assim, né, de fé e de fé no trabalho, e, porra, será que vale a pena continuar fazendo isso? Você está impactando alguém, cara. Se você tem ali 200 curtidas, 100, 50... você está impactando alguém. Se você confia no que você está fazendo, você pode ter certeza que alguém está sendo impactado. Você tendo 1 milhão de seguidores, ou você tendo 10 mil seguidores, ou tendo 10 seguidores. E esse lance de criação de conteúdo, quando tu falou isso, me veio muito à cabeça. De que você está impactando, que você faz a diferença na vida de alguém. Quando eu entrei na TV União, que eu ganhei o concurso, no dia que eu ganhei o concurso de VJs, a Natália Nara, a Iracema, lá da Lagoa de Messejana, ela veio me cumprimentar, me parabenizar, e ela disse assim, você vai impactar a vida de milhares de pessoas e você vai mudar a vida de uma geração de pessoas. Então, tome muito cuidado com isso, porque isso é muito poder. Responsabilidade, né? É muita responsabilidade. E é uma grande verdade, cara. Porque, assim, tem uma frase do Zazen budista que eu gosto muito, que fala assim, não importa se você atinge e impacta a vida de 1000 pessoas ou de uma pessoa. Não são os aplausos dessas pessoas que vão fazer a diferença. É o que você faz, você simplesmente tem que fazer, porque quando você faz, você está cumprindo a sua missão. É a transformação que gera, entende? Né? Você está cumprindo a sua missão. E isso sempre foi muito claro para mim depois de um tempo. Isso me ajudou a escolher os meus caminhos dentro do jornalismo. Porque quando eu escolhi de fazer um jornalismo do tipo jornalismo de comunidade, para ajudar pessoas, para mostrar que nas favelas não tinham só coisas ruins, mas tinham coisas boas também, para mostrar que tem muita gente talentosa dentro desses bairros que não tinham oportunidade, que a mídia só vai para esses bairros quase que essencialmente ou para fazer gracinha e pirraça, ou para mostrar que tem o roubo, assalto, furto, né? Quando eu descobri isso foi um despertar para minha mente muito grande. Tá doido. E esse tipo de conteúdo que eu faço, cara, eu vendo livros? Vendo. Eu faço palestras? Faço. Sou muito conhecido e ganho seguidores? Massa. Isso ajuda no que eu faço hoje do marketing? Sim. Mas eu gravo quando eu sinto. Faz uns 8 dias que eu não gravo, por exemplo, nenhuma frase. Eu boto frases no Stories, mas no feed eu não tenho nenhuma mensagem reflexiva. Mas
porque eu não senti, mas quando eu sinto, às vezes eu coloco 2, 3. Tu E eu para não e ganho, vai, né? eu não ganho nada pra fazer isso. Não. Não tecnicamente. Uhum. Entendeu? Eu não faço isso, você tem que fazer porque você vai vender depois. Não. Eu faço porque eu acho que faz parte da minha missão, entendeu? Então, e parte disso daí da comunicação que você falou lá no início, né? Eu sou da comunicação e pegar os dons que eu tenho e aplicá-los, né? Quando você pensa naquele quadro que você tinha, né, da vida real, aquele quadro que você visitava as pessoas, que você ia nos lugares, que você conhecia as realidades, aquele momento que você fazia aquilo ali também devia mexer muito contigo, né? Mexia completamente. Tem algum caso daquele que você lembra até hoje, que, tipo, por exemplo, esse caso que você falou do cara que ia se jogar, isso marcou, isso é um ponto ali na tua linha do tempo, isso aqui me marcou. Qual naquele quadro específico ali que você se envolvia, que você visitava, que te marcou? Eu tenho alguns day ones, sabe? Assim, o dia da virada de chave da minha vida. E teve um que eu fiz num bairro chamado Genibaú. Porque Genibaú significa a lagarta do genipapo. E eu conheci um senhor que ele deu o nome ao Genibaú, que é o seu Francisco. Foda. E ele nunca havia contado essa história antes para ninguém. Tu consegue entender que nós temos um bairro chamado Genibaú, que tem milhares de moradores, que são um dos maiores bairros de Fortaleza, e que o cara que deu o nome ao bairro ia morrer e que ninguém ia saber que era o cara. Caralho. E aí, quando eu tava conversando com ele, eu contei assim, como é que surgiu o nome Genibaú? O que significa Genibaú? Aí eu fui procurar, Genibaú é a lagarta do genipapo, que é aquela fruta marrom, e que existia uma vila chamada Vila Genibaú. Essa vila tinha um genipapeiro na frente, e nesse genipapeiro fazia aquela lama e tinha as larvas. E aí chamava Vila Genibaú, por conta daquele genipapeiro. Caralho. E por conta daquilo cresceu o bairro ao redor. E assim foram vários outros bairros de Fortaleza. Quando eu pensei que eu poderia estar contando a vida da minha cidade e que muita gente não tinha se tocado, eu disse, cara, eu vou cair pra dentro. Entende? Assim, nesse ponto específico, pra mim foi muito massa. E a TV União, que foi a primeira TV que eu entrei, ela foi muito especial pra mim porque lá eu pude errar muito. Muitas vezes. Tinha esse flow, né? Essa liberdade. A gente brincava de fazer TV, né? É claro que tinham pessoas do jornalismo, pessoas mais sérias, né? Que não eram garotos que estavam querendo ali fazer uma graça na televisão. Muito na onda do VJ também da MTV, né? Porque tinha isso, né? A gente tinha isso. E tinham várias pessoas que acabavam sendo meio famosinhas ali. E tinha uns festivais, né? Como, por exemplo, Ceará Music. Né? Tinha uns festivais aquele festival Geek que tem até hoje lá no centro de eventos. O Sana, né? E tinham várias coisas, assim. Quando a gente chegava nesses festivais, nós éramos as atrações do festival. Eram os DJs daqui, os DJs, né? da TV União. Era como se fosse a galera da MTV daquela época. Era o que mais tinha proximidade, né? E era audiência demais, né, cara? Era muito doido. Você é doido. E falando em TV agora, Muito né? A gente entrou na era da TV, depois a gente fala de literatura, enfim, vai indo. Mas na TV, a primeira foi a TV União. Você estava na Verdes Mares. A primeira foi na TV União, mas teve uma no meio disso tudo. Que foi... a Nordeste TV. Nordeste TV, e aí você foi para a TV Verdes Mares. TV Verdes Mares. Vamos falar primeiro da Nordeste TV, depois a gente chega na TV Verdes Mares com mais propriedade. Nordeste TV foi o encaliçamento. Porque eu era um moleque bobinho que queria fazer TV e que inventei de fazer uma coisa diferente. Disse, não, eu não vou ficar só chamando clipe, porque chega de Britney Spears, Black Eyed Peas, não aguentava mais. Eu queria uma coisa nova, eu queria fazer coisas novas. E na Nordeste TV eu fui convidado para fazer um programa chamado Pode Contar. E esse era um programa de tudo. Que a gente produzia 3 matérias, gravava 3 matérias, editava 3 matérias e fazia um ao vivo, num dia só. Caralho. Então eu chegava de manhã, 7h30, aí eu gravava 3 matérias durante a manhã. Meio-dia tinha o ao vivo do programa. À tarde eu ficava produzindo as 3 matérias que eu ia gravar no outro dia, mas
editando as matérias que eu tinha gravado de manhã para ser exibido no programa da frente. Então eu encalicei. Eu chegava 7h30 da manhã e saía 8 horas da noite. Pegou casca, né? Peguei, ali era duro. Meu amigo ainda tinha que dar a sugestão de pauta para uma reunião que tinha na segunda-feira, ou era na sexta-feira, que era a reunião que tinha, que era assim... Era pura sorte. Porque às vezes você dá a sua sugestão, você acha que está dando uma puta sugestão e o diretor diz assim, não, besteira, essa matéria aí não vai dar audiência, não. E quanto tempo tu ficou lá? Fiquei lá 1 ano e 9 meses. E depois tu foi pra... Aí depois eu fui chamado para trabalhar na TV Verdes Mares, que aí foi o grande boom, né? Eu fui chamado por um cara chamado João Marcos Gomide, que eu admiro muito até hoje. É um grande diretor, um grande visionário. E ele me chamou e disse assim, olha, eu quero... Primeira coisa, eu cheguei, entrei, ele me cumprimentou, me deu um abraço e tal. E aí ele falou assim, eu quero primeiro que você entenda que você está aqui pelo jeito que você faz TV e jornal. Então eu quero que você preserve essa essência. Massa. Aí eu disse, massa, legal. Foi uma Nós temos aqui um projeto que vai contar a história dos bairros. O projeto antigo se chamava Meu Bairro na TV, mas a gente está querendo fazer um outro projeto chamado Vida Real. E eu quero que você grave um piloto. Aí eu disse assim, mas como é que é o texto? Aí ele falou assim, do jeito que você quiser. Aí eu disse, quanto tempo tinha que ter? Do jeito que você quiser. Aí é bom, hein? Cara, quando ele falou isso, eu disse, pronto, eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, da forma que eu sei fazer. A tua energia, né? Fiz um piloto... Sabe, assim... Empolgado. Muito massa, com um cara chamado Rodolfo Richard, de uma produtora chamada R2. E foi muito legal, porque nós trabalhamos durante uns 3, 4 anos juntos e rodamos 4 vezes todos os bairros de Fortaleza. Então, por isso que eu sou tão conhecido na cidade, né? Porque tu rodou mesmo. Porque eu rodei mesmo e conheci as associações, conheci os projetos sociais, os líderes comunitários, as ONGs. Eu conheço todo mundo. Né? Inclusive, por conta disso, também fui muito convidado para fazer parte da política. Né? Então, já tive candidatos a governo do estado, candidatos a prefeito, que me ligaram dizendo assim, eu quero que você seja o candidato jovem para a eleição, tal. Só que nunca foi meio a minha maneira de fazer política. Eu sempre gostei de fazer política de uma outra forma. Né? Eu acho que... E eu fiz bem, escolhi bem em não ter entrado. Poderia ter entrado, possivelmente teria ganhado. Eu via a possibilidade de ter ganhado como vereador ou como deputado estadual naquela época e tal. Mas fiz bem em não ter entrado. Fiz bem em não ter aceitado, sabe? Cheguei a conversar, a entender, mas nunca fui picado pelo mosquitinho... De querer ser político. Lá da política, não. Eu não tenho coragem também. Talvez, cara, quando... Talvez não. Não cospe pra cima porque pode cair na testa, né? Não sei. Pode ser que sim, mas hoje não. Hoje tá massa. Hoje não, Faro. Bicho, olha, eu acho que a melhor coisa, Léo, é quando você chega à noite em casa, você coloca a cabeça no travesseiro e você diz assim, eu não devo nada a ninguém. Cara, a consciência limpa é o melhor travesseiro. A consciência limpa é o melhor de todos os travesseiros. Isso é muito bom. Agora, imagina você ir para uma votação e você ter que votar porque o seu partido queria que você tivesse votado. Cara, isso é uma merda. É difícil, né, cara? Entende? Então, assim, e você tem que ter muito peito e não faz o meu perfil pelos próximos anos. Política, para quem faz do jeito certo, é uma missão. É missão, é chamado. E entendeu? difícil. É um chamado. Para quem não é corrupto, para quem realmente quer mudar, é chamado. E você tem que estar muito apto a fazer isso. Conheço muita gente bacana. Também. Muita gente legal mesmo. E isso de ter conhecido os bairros, né? No caso da TV Verdes Mares, me fez entender muito também sobre gente. E me fez entender que aquela frase bandido bom é bandido morto está completamente errada. Completamente errada. Porque quando a gente cai dentro e a gente entende
A gente entra na favela e entende a essência das mães, das crianças. Porque, Muitas cara, variáveis, amigo. sabe qual é, de todas as coisas, a coisa mais importante que você pode deixar na vida de alguém, ou que você recebe de alguém, se chama mindset. A maneira com a qual você vê o mundo. O mindset dessas crianças que moram numa cidadezinha ou que moram dentro de uma favela, que só ouve coisa ruim o tempo todo, da mãe, do pai, da avó, e que as referências de mundo não são referências positivas. Meu amigo, nós somos robôs que temos o HD zeradinho e que a gente chega no mundo e fica ouvindo: você é campeão, você é vencedor, você é o melhor, você é capaz, papai tem uma empresa, não precisa se preocupar. Ou então, você é um merda, você é um cara que não vai ter futuro, você é um cara que só presta pra roubar. Cara, você tem os mindsets sendo jogados pra você o tempo todo, né? As informações sendo jogadas pra você o tempo todo, entende? Com certeza. E aí, de repente, você tenta algo e não consegue. Tenta algo e não consegue. E aquela pinóia daquela história de meritocracia não existe. Não existe. Entende? Não existe. Até um menino me fez uma vez uma pergunta e eu achei isso interessante, que a gente estava conversando, ele falou assim: cara, quando eu via você fazendo aquelas brincadeiras na televisão, eu achei que a sua mentalidade a respeito de TV era muito mais rasa, que você estava ali só para fazer brincadeira. E eu disse: não, cara, aquilo dali é a maneira que qualquer comunicador vai utilizar, é um artifício para você chamar a atenção das pessoas. O não negada, porque negada quem fala é minha mãe. Minha mãe, ela falava: bora pra praia, negada. É da minha mãe, ela falava isso. Né? Só que eu percebi que as pessoas gostavam disso. Então é um artifício que você utiliza para chamar a atenção das outras pessoas. Sim. E na época, pode procurar vídeos da TV Verdes Mares, ano de 2013. Ninguém falava regionalismo cearenseis na TV. Ninguém. Pode colocar. Depois que nós entramos com o quadro Vida Real, é que entrou a dona de casa, o seu Zé, a dona Maria, o Nenão Negada, um Bora Lá, é de lascar. É que foi entrando. E aí todo mundo começou a copiar também. Porque viu que deu certo, todo mundo começou a copiar. Mas é interessante isso. Demais. Porque foi um movimento. Sabe quem falou isso pra mim? Tom Barros. Nossa. Ele chegou pra mim e falou assim: você, Almir, você mudou a forma com a qual as pessoas se comunicavam aqui dentro do Sistema Verdes Mares. Pode crer. Isso quem tá dizendo não sou eu. Quem disse foi ele. É uma análise dele. Ele pode até nem se lembrar, mas eu lembro. Porque claro, o cara é um dinossauro, né? Foi pra você, né? O cara é um dinossauro, né? O que ele fala... elogio, tá doido. E essa maneira da gente fazer jornalismo de forma diferente é que faz com que a gente tenha muito mais responsabilidades em relação à nossa cidade. Claro. A nossa cidade, as pessoas, né? E aí é que vem aquela molecagem, as coisas engraçadas que aconteceram, as histórias que são inusitadas e todas essas coisas que as pessoas gostam de ver. Mas por trás existe uma maneira de pensar que a gente tem uma responsabilidade como comunicador muito importante. Então, eu me lembro quando eu estava fazendo, eu fazia na Nordeste TV, eu fui fazer um assassinato, que foi um dos primeiros assassinatos que eu fui fazer lá no bairro ali perto da Praia do Futuro. E eu fiquei impactadíssimo, porque eu só chamava clipes e de repente eu tinha que fazer uma outra coisa. Tu é doido. E nesse outro dia eu tive que ir ver esse assassinato. E tava lá, um corpo estendido no chão, uma manta em cima e uma mãe chorando em cima da manta. Ixi. E vários cinegrafistas chegaram e começaram a filmar ali e tal, não sei o quê, gente tirando foto e o policial mandando afastar e tal. E tinha um dos repórteres de uma TV, que eu não vou falar, que chegou e começou a entrevistar a mãe do cara morto em cima do corpo do filho. Caralho. Zero noção, né? E aí o cinegrafista que estava comigo na época falou assim: cara, tu não vai lá não falar com ela? Eu olhei pra ele e falei assim: de jeito nenhum. Jamais, amigo. De maneira nenhuma.
Porque se você não tem empatia, que é a qualidade de se colocar no lugar do outro, meu amigo, você não tem nada. Se fosse pra falar em off, né? Tipo, tira o microfone, tá Não. tudo bem com você. Como um humano, né? Cara, até nas minhas últimas reportagens, porque tem muita gente carniceira trabalhando em TVs. Tem. Porque dá audiência. Ponto. E essa é uma reportagem bem carniceira. Entendeu? E, por exemplo, cara, você tem que ir lá e você tem que falar com a família do cara que foi assassinado. Aí eu disse, cara, eu vou chegar lá. E aí eu chegava e dizia assim, olha, nós estamos aqui, a gente vai filmar de longe o velório. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente está aqui, tá bom? Eu sempre fiz isso. Mas o repórter da TV tal conseguiu falar. Foda-se. Eu não falo. Eu só falo se a pessoa quiser falar. Vou lá, faço a minha função, tentar descobrir, tentar fazer o meu melhor, mas tentar usar da dor do outro para ganhar audiência... É muito ruim. Cara, eu acho isso nojento. Muito foda. É nojento. Muito foda. Muito foda. É nojento demais. Sabe? E quando me perguntam assim, você sente saudade da TV? Faça essa pergunta. É isso que eu, na verdade, antes de perguntar se tu sente saudade da TV, eu quero saber, porque assim, quando tu fala desse programa, tu fala com paixão, tu tinha orgulho dele, né? Muito. Mas o que foi? Por que você saiu da Verdes Mares em janeiro? O que foi que aconteceu? Cara, eu achei assim, a minha saída da TV Verdes Mares foi a coisa mais sem palavras doída que eu vivi na minha vida. Porque eu agradeço a TV Verdes Mares por tudo que eu vivi. Eu sou hoje o Almir Gadelha que as pessoas conhecem por conta da TV Verdes Mares. Certo. Porém, a minha saída da TV Verdes Mares foi por uma causa simplesmente ridícula. Eu fiz um tweet na rede social falando que os dois candidatos à presidência da República, o Bolsonaro e o Lula, eram populistas. E que era dessa forma, sendo populistas, ou seja, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, que eles conseguiam angariar os seus eleitores. Ponto. Essa foi a minha frase. Só que como eu coloquei os dois candidatos na mesma frase, um do partido não gostou, o outro do partido também não gostou, um monte de gente começou a tirar print, mandar pra TV e etc e tal. E, enfim, criou-se aquele problema, porque eu comecei a dizer, gente, os dois são populistas, eu não vou tirar e recuar, porque os dois são dois caras populistas. É só você estudar um pouquinho. E aí isso era no comecinho do ano, mais ou menos no dia 2, dia 1º pro dia 2, eu comecei o ano de pé direito, né? Eu comecei o ano dando trabalho. E quando eu cheguei na TV, eu fui chamado pela minha coordenadora e ela disse assim, Almir, olha, você vai assinar aqui uma advertência e você vai ficar 2 dias em casa por conta desse problema, porque deu muito problema, deu muita repercussão e foi uma repercussão muito negativa para a TV. E eu disse, cara, eu não estou acreditando que eu vou ter que deixar de trabalhar por conta de um tweet falando sobre... Porque eu não opinei, eu não disse assim, eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu sou esse, eu sou aquilo. Eu não falei isso. Eu só disse que os dois caras eram populistas. E qualquer jornalista que se preze, que for fazer uma pequena pesquisa, vai ver que são e vai dizer assim, não, cara, besteira, vamos deixar isso para lá, né? Uhum. E eu fui para casa, passei os 2 dias. Quando eu voltei... Eu estava vendo lá, participei da reunião de pautas, fui no computador para imprimir a minha pauta para sair, e uma moça chamou e disse assim, Almir, a fulana de tal está te chamando lá no RH para você poder conversar com ela. E aí eu já sabia que eu ia ser demitido. RH, né? E eu já sabia do problema que tinha acontecido, enfim. Eu peguei e desci pela escada. Ia ser um aumento, né, naquele momento, né? Cara, eu já sabia que eu ia ser demitido, então o que foi que eu fiz? Eu desci pela escada, porque eu parei, eu arrumei a minha blusa e falei assim, seja o que Deus quiser. E se isso está acontecendo na minha vida, porque essa vai ser uma coisa boa para mim. Eu vou entender depois, né? Certo. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Tudo a diferença é que os planos dele estão sempre certos, os nossos não. E eu desci e eu achei que foi muito escroto a forma com a qual eu fui desligado da TV. Porque eu não fui demitido nem pelo meu chefe. Eu fui demitido por uma coordenadora
de repórteres, não tenho nada contra ela. E a maneira com a qual eu fui desligado de 8 anos de TV, do sucesso que a gente fez com Vida Real, com o outro quadro lá que a gente foi fazer, que era o Minha Comunidade, com todas as reportagens, com toda a audiência, com tudo, foi assim: Almi, aqui eu vou ser rápida, você está sendo desligado hoje da TV e a gente tem muito a agradecer, você é um grande profissional e é isso, a gente tem muito a agradecer a você. E eu fiquei olhando para a cara dela. Depois de 8 anos... Sem entender o que tinha acontecido, porque eu acho que o mínimo que você deveria ter recebido era ter recebido uma ligação de uma pessoa, de um diretor, né? Qualquer diretor que seja. E, enfim, você ter recebido uma ligação. Mas não, cara, assim, eu achei muito paia a forma com a qual você foi desligado e depois eu recebi... Lá fui para assinar uns contratos, na verdade, assinar a demissão, a rescisão, etc. e tal. Parecia que eu estava fazendo um cartão da CIA. A moça falava assim: ó, você lê aqui, você assina aqui. Você lê aqui, você assina aqui. Você lê aqui, bem você assina aqui. Burocrático, né? Mas, cara, para mim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido profissionalmente na minha vida. Hoje você vê isso. Eu vi isso, eu não tive tempo de ficar triste. Porque eu saí da TV, primeira mensagem que eu recebi foi do Luiz Esteves. Recebi uma mensagem muito linda dele. Ele disse assim: cara, eu sei que é chover no molhado, etc e tal, mas veja isso com bons olhos, etc e tal. E quando eu fui bater o ponto, Léo, eu pensei assim: cara, agora as outras TVs podem me ter. A TV Verdes Mares me perdeu. Sim, tem que visualizar assim. Eu não tinha a noção de que, você é o maioral. Não é nada disso, não. É porque, cara, você ser demitido por conta de um tweet, o ideal é que vamos tirar esse cara do vídeo, vamos deixar esse cara ali 2 semanas fora do vídeo, depois vamos recolocar ele, vamos ver qual é a repercussão, mas você pegar um cara e não, vamos tirar, vamos demitir o cara porque o cara fez um tweet, o tweet foi um cancelamento. Foi um cancelamento. Isso. Depois que aconteceu foi assim, é que eu descobri que eles demitiram todos os repórteres 3. O repórter 3 era o repórter que ganhava um pouco mais do que os outros repórteres. E aí eles demitiram 5 dias depois. A Vani foi o André Alencar, Teresa Tavares, o Melquiades, demitiram todo mundo que ganhava um pouco mais. O que eu acho que é um grande golpe ao jornalismo cearense. Porque era a única oportunidade que você tinha de você ganhar um pouco mais. Não é aquele pouco mais, Léo, de você sair da faculdade e ganhar R$4.500. Porque para um jovem de 20 e poucos anos, ganhar R$5.000 é massa. Mas para um cara que tem uma casa, que tem filhos, que tem isso, tem aquilo, R$5.000 não dá mais para nada. Botou filho na equação, entendeu? Acabou. Assim, é uma grande realidade. É bastante dinheiro, é um salário bom? mas você sabe que vai viver apertado, inclusive nos dias de hoje. Né? Claro. Mas para mim foi muito legal, porque assim, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas. Inclusive, não recebi mensagens de outras pessoas também, que até me surpreenderam, porque eu imaginava que eu tinha alguns amigos que eu tirava fotos, que publicava nas redes sociais, que me seguia, né? Teve muita gente que não me seguia nas redes sociais, mas apesar de não me seguir nas redes sociais, olhava os meus stories para saber como é que eu estava, para saber o que estava acontecendo, etc. e tal. Teve o diretor, me surpreendeu algumas pessoas, como por exemplo, o diretor da redação, que era um novato, ele deixou de me seguir na rede social na mesma tarde que eu fui demitido. Caralho. Tiveram amigos meus que são repórteres, hoje estão inclusive apresentando o jornal e que estão na rua, etc. e tal. Os caras não me mandaram uma mensagem. Mas graças a Deus que eu tenho muitos amigos e bons amigos, né, que acabaram... Dessa época foi só o Luiz que falou com você? Não, muita gente falou. Teve mais gente, muita gente falou. Né? Eu recebi muitas mensagens de algumas pessoas, principalmente de quem trabalhava, assim, de quem eram os nossos amigos mais diários, né? Os cinegrafistas, os câmeras, a galera da produção, né? Que era uma galera que a gente convive mais tempo. Que é a galera do pau mesmo, né? Que você tá lá com o cinegrafista. Pra fazer. Né?
E não é só aquele pessoalzinho para tirar foto. Mas foi muito bom, Léo, porque assim, eu fui demitido às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã do mesmo dia, eu recebi a primeira proposta. Foda. Eu fiquei desempregado durante 2 horas. Qual foi a proposta? Eu recebi uma proposta, eu recebi uma ligação da TV. Na verdade, sim, eu recebi uma ligação de uma pessoa me pedindo para eu ir na TV Cidade para conversar com o pessoal de lá da TV Cidade. E para mim foi muito legal isso, porque me deu uma sobrevida. Eu disse, opa, né? Não demorou muito. O negócio vazou, não é esse, vazou, né? Porque 2 horas vazou. 2 horas o negócio, alguém descobriu. Alguém né? tá sabendo já. É porque essas coisas, acho que correm, né? Cara, coisa ruim... É rápido, Coisa né? ruim é rápido, é assim, ó. Entendi. E aí eu recebi outros convites, mas eu preferi não aceitar de cara, né? Pra ver qual é, né? Eu vou ver qual era. E o mais legal, assim, eu comecei a trabalhar muito forte com a minha rede social. Porque eu já tinha 100 mil seguidores, já tinha convites para ser garoto propaganda de vários cantos e tal. E aí eu disse, cara, eu vou apostar nisso daqui. E aí foi muito legal, Léo, sabe? Eu consegui fazer o meu mesmo salário da TV com 6 dias depois. Caralho. 6 dias. Foram 6 dias. Eu fiquei 6 dias depois, eu fui... Tu ganhou o que você ganhava na TV. E aí eu disse assim, cara, isso aqui tem alguma história, uma história boa, né? E depois eu fui convidado para fazer parte da ONG, né? E a ONG me rentabiliza muito bem, é uma ONG da Suíça. Né? Como é que é isso aí? Cara, é a Solder Maria. Solder Maria, uma ONG da Suíça. É da Suíça. Solder Maria é uma ONG que foi criada... Com a missão, né? Ela foi criada com a missão de ajudar pessoas que vivem na extrema pobreza. E aí já alinha de novo com aquela história lá que eu gosto de trabalhar, que são as pessoas que precisam e tal. E aí a gente vai conhecer a pobreza mesmo, de fato, né? As pessoas que não têm nada. A vida real ali, né? Literalmente. Ali é a vida real de verdade. Entendeu? Então, assim... e você tá ligado a eles agora? Eu tô trabalhando lá faz 8 meses. Como é que é esse trabalho? Nós recebemos benefícios, né? Nós recebemos dinheiro da Suíça, né? Que são doações da Suíça ou da Europa, que são arrecadadas pela Maria, que é a dona da ONG, né? Que foi a fundadora da ONG, que nasceu na Caucaia e que foi morar na Suíça. Massa. E aí, a partir desse trabalho dela, nós ajudamos pessoas que estão precisando de cestas básicas, de água, de poço profundo, de uma cadeira de rodas. Então, é uma ONG que a gente ajuda pessoas... E esse dinheiro é arrecadado na Suíça e enviado para cá? Isso. Que irado. Então, ela movimenta isso lá. Cara, é para ajudar no Brasil. Maria Solder é uma pessoa... Ela tá aqui? Ela tá... Não, hoje ela tá na Suíça. Mas ela vem? Ela vem de vez em quando. Então, quando vier, vamos falar com ela. Ela é fantástica. Mas ela tem ela é uma pessoa muito simples, mas, cara, muito iluminada. E tem um poder de mobilização muito grande. Foda. Sabe? Assim, é aquela pessoa que você diz assim, quando eu crescer, eu quero ser assim, igual a ela. Entendeu? E ela é uma mulher muito iluminada. E você repartir, porque ela podia simplesmente ser rica. Eu vou ser rica e pronto, eu vou viver aqui na Suíça e aqui nos melhores lugares do mundo e acabou-se. Nos Alpes suíços. Tudo verdinho. Né? Com as maçãs, comendo... o trenzinho. Não, mas não, ela pensa em... Eu vou lá e agregar, vou ajudar né? Pessoas que vivem na extrema pobreza. Então você tá focado nisso e nas suas redes sociais também. Nas redes sociais e nas palestras. E nas palestras. É isso que eu faço. Cara, é isso. É aquilo. Cada escolha uma renúncia, cada porrada você se levanta, tudo isso faz parte da vida. Às vezes na hora que acontece você se sente muito mal, mas você vai ver que teve um porquê, né? Você se movimentou para um lugar que você é mais confortável. Então assim, realmente pareceu ser um cancelamento, mas cara, até as coisas que a gente se sente injustiçado, lá na frente a gente vai ver que tinha uma coisa que era para isso ter acontecido. Sim. Que você descobre muito quem é quem, você descobre quem são as pessoas, você vai mais para onde você quer ir. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida também que eu fico, rapaz, se isso não tivesse acontecido, foi uma merda ter acontecido.
Mas se não tivesse acontecido isso aqui que é do caralho, não teria acontecido. Então, assim, acho que a vida é você realmente aprender a lidar com as porradas e é o famoso Rock Balboa, né? Essa cena aí, mas vamos falar a verdade. O cara escreveu bem, o filme ganhou Oscar, né? Rock Balboa é vencedor de melhor filme. Não que tenha essa frase, mas o conceito do Rock Balboa é muito interessante. Quanto você apanha, consegue andar, né? A vida é isso aí. Agora, vamos lá. Literatura. Vamos falar de literatura, do seu livro. Eu quero que você me fale um pouco do seu livro. Inclusive, trouxe meu livro pra você. Deixa eu ver. É meu? É seu. Porra, velho. Eu Pílulas de Felicidade, Consciência e Despertar. Eu escrevi esse livro. Já era um livro que eu estava pensando em fazer, que é um livro sobre consciência e despertar para iniciantes, a gente pode falar assim. Ele tem uma linguagem fácil, são histórias que eu vivi na minha vida e que me geraram algum tipo de consciência e despertar. Sim. Eu escrevi durante a pandemia, porque na pandemia a gente ficou mais tempo em casa, então... Tinha que usar esse tempo aí. Eu tive tempo para poder ver outras coisas. Sim. Né? E aí eu pensei... É o seu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Mas eu já escrevi um outro livro, que é depois desse eu escrevi o Cartas e Poemas para a Humanidade, que são só poemas, né? Que está na Amazon, não imprimi. E tem um outro livro que eu estou fazendo, que é o Silencie, que fala sobre o silêncio interno, o silêncio da mente. E estou fazendo um fotolivro da ONG Solder Maria, do biênio 2021-2022. Aí esse vai ser meu quarto livro. E agora eu vou ser um grande escritor famoso. Mas aí, produção, tem caneta aqui? Sabe se tem uma caneta para ele assinar? Eu quero que ele assine aqui. Não quero que seja em off, não. Eu nunca assino, não, porque assim, às vezes a pessoa não gosta que risque o livro. Aí eu gosto. Eu acho bonito quando o pessoal fala assim, assine. Eu gosto que bagunce mesmo. Porque para mim, o meu apego é a história. Então, assim, se o autor vai passar a caneta aqui, pra mim esse livro tem mais peso, tem mais história. Sim. É como um CD ou um DVD autografado, né? A gente tá começando a fazer um mural. Aquele disco ali, ó, aquele laranjinha, é do Selvagens, A Procura de Lei, que tá assinado. Tá lá. E aí tem os artistas dos quadros, que a gente vai fazer a galeria, tudo assinado. Acid Project, a gente vai fazer... Eu gosto do valor da assinatura. É história aí. Deixa eu ver aqui se essa daqui é... Essa aqui é permanente, né? Eu só vou pedir um favor. Tem como você me dar uma folhinha para eu botar embaixo, que senão vai... Senão vai... A não ser que seja aqui a assinatura, né? Mas é melhor que seja... Eu gosto de colocar aqui. Aqui, né? Que aí eu boto essa folhinha embaixo, aí não passa para cá, entendeu? Pílulas de Felicidade é um ótimo nome. Que eu acho que no meio da loucura do dia a dia, o que a gente precisa é de pílulas de felicidade. Porque a felicidade plena, você tá em estado máximo de felicidade o tempo todo, é muito difícil. A vida não é assim, né? A vida, ela meio que te bate. Aí, ó, ficou mais pesado. Ficou mesmo. Ficou e fica mais bonito, cara. Ó, passa a ter história, olha só. Verdade. Passa a ter história. O livro agora, ele é uma coisa mais humana. E esse livro foi impresso com a ajuda da ONG Solder Maria também. Tu também é luz pro mundo, viu, cara? Tu é uma energia positiva do caralho aqui, viu? E isso daqui, velho, quando a pessoa assina, ele sai daquele... Sabe quando você manda pra gráfica e sai 500 livros? Isso aqui já não é mais isso. Já tem um livro... Já é uma coisa única. Ela é única aqui, que tem uma mensagem pra mim. E eu dou o maior valor. Eu tô com 3 livros pra ler. O teu já vai entrar. Ele é muito massa, porque assim, se você abrir... Com licença. Se você abrir qualquer página... você vai ter uma história com uma reflexão e uma experiência. Então, ele é um livro que você pode abrir aqui, aí ele tem uma reflexão e ele tem uma experiência. Irado. Então, eu sugiro uma experiência para que você crie consciência e gere despertar dentro da sua vida. Exemplo, eu percebi durante a pandemia o amor do meu cachorro por mim. Porque ele me ama todos os dias. E não importa, né?
Amigo é um negócio assim muito doido e a gente tem muito para aprender com os animais. E eles são muito mais evoluídos que a gente. E tem frases que são é amor em estado puro, né? E tem frases que são frases soltas que eu coloco no livro, como por exemplo, ser pela metade é uma das principais causas de fracasso do ser humano. Cara, eu escrevi algumas coisas que ficaram muito, muito marcadas nesse livro. E eu leio, que já não lembro mais, porque eu já escrevi faz 3 anos, mas tem algumas coisas que são importantes e às vezes eu abro o meu livro e eu pego uma frase como, por exemplo, a oração, o agradecimento e a consciência serão novas chaves para você viver melhor. Aí eu digo, cara... Às vezes eu me inspiro, porque eu escrevo coisas e digo assim, agora eu vou seguir aquilo que eu escrevi. Sim. Né? Sim. Isso é muito legal. Assim. Você já parou para ler o seu livro depois dele, assim, tipo, saiu, não. Agora eu vou ler o meu livro. Tu já parou para fazer isso? Não, agora não. Faz tempo que eu não leio ele. Mas tu já parou para ler de cabo a rabo assim? Não, eu vou fazer inclusive isso porque eu li uma página e eu disse, cara, que isso daqui é tão bonito, porque já não sou mais eu. Essas ilustrações? Essas ilustrações são de uma menina chamada Eduarda Moiano. A Eduarda, ela rabisca, esses são rabiscos. E eu fiz... E é muito interessante, Léo, porque assim, eu não queria que fosse um desenhista famoso. Eu fiz uma pesquisa e eu fiz uma seleção no meu Instagram. E aí várias pessoas foram marcando desenhistas e eu queria alguém que nunca tivesse aparecido, que nunca tivesse feito, porque é isso que eu fazia na TV. Sim. Né? E aí eu encontrei a Eduarda, que nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho. Inclusive a Eduarda já também desenhou para outra escritora, que inclusive ganhou o prêmio do ano passado do melhor livro da Amazon no Brasil. Caralho. E ela fez a capa, ilustrou a capa, foda. Né? E veio muito por causa desse livro também, fez a ponte. Foi, a menina viu, e aí foi a escritora viu e levou ela pra lá. Que foda. Que é a Vanessa Passos, inclusive o nome da Vanessa. Vanessa, ela é escritora, tá morando no Rio Grande do Sul, acho agora. Tu ganhou prêmio, não ganhou? Eu ganhei prêmio pelo jornalismo, mas não por causa do livro, mas por ser escritor. Foda. Né? Assim, eu fui reconhecido pela Academia Cearense de Literatura e Jornalismo como figura ilustre, né? E o prêmio de revelação do jornalismo. E depois também fui escolhido, condecorado, né? Eles chamaram lá para eu receber a AUMESC, que é a Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará, que é a Academia de Letras. E eles me deram o título de figura ilustre da cidade de Fortaleza, por conta de ter escrito o livro, porque o livro ele abre portas, né? Abre. E eu recebi outros prêmios também, né? Eu não sou muito ligado aos prêmios, não, cara. Eu acho que troféu é troféu, você recebe troféu, coloca lá, e são só histórias, entendeu? Eu acho que a vida ela é o que você faz dela agora. Né? Filosofando, lembrando do livro. Uhum. Mas a vida é o que você faz dela agora. Eu não sou o Almir que escreveu esse livro há 3 anos, em 2019. Eu não sou mais esse cara. Eu sou outro cara. É tanto que eu leio e eu digo assim, nossa, que legal. Era o que eu era, né? Era o que eu era, né? Nós não somos o que nós éramos ontem. Então, eu uma vez entrevistei um cara que eu acho genial, o Lázaro Ramos. E o Lázaro... Muito. Ele falou assim, você não quer nada, né? Eu quero muito. E o Lázaro, ele falou assim, cara, a vida, ela é assim. Se você entende que se você tá aqui e tá tudo bem, e se você tá aqui e tá tudo bem, se você entende essa nuance, você entendeu a vida. Ele falou isso. E eu achei isso genial, assim, eu levei pra mim, sabe? Porque às vezes você acorda triste e você não sabe por que acordou triste. Às vezes você acorda desmotivado, você não sabe por que acordou desmotivado. Mas se você entender que é cíclico e é normal... É assim. A vida é assim. E o dar e o receber. O dar e o receber. A vida, ela é assim, cara. Uma vez eu ganhei uma cesta básica da ONG que eu trabalho. E eu já tinha tudo em casa. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a cesta básica e como era muito grande, eu dividi a cesta básica com os legumes e com os mantimentos para 3 famílias. Foda. E quando eu cheguei na minha família, o meu irmão, que também trabalha na ONG, já tinha dado uma parte
da cesta básica dele também para essa pessoa da minha família. E aí serviu para mais outra pessoa. Ou seja, a gente pode dividir, mas pode dividir muito. E, Léo, quando eu recebo alguma cesta básica, alguma coisa, eu coloco do banco de trás do meu carro e eu saio no sinal dando. Procurando, né? Cara, é a sensação mais gostosa do mundo. Não era pra ninguém passar por fome, né, cara? Nem isso. Não, nem Essa isso. é a parada mais indigesta, fome, né? A pessoa não ter o que comer é uma das coisas mais amargas do mundo. Simples, né? Simples e não tem onde morar também. Teto e comida, pra mim, são duas coisas básicas. E é constitucional, né? Assim, é direito do humano, né? Era pra ser, né? Era pra ser, né? Mas a desigualdade é muito grande no país. Então você já tem 4. Esse vai ser o quarto. Que é o da Foto Livre. Foto Livre vai ser o quarto. Vai ser o quarto. Foda, e vai ser um livro mais bonito. Eu já fui convidado, inclusive, por uma editora de São Paulo para lançar o livro no país todo, porque eu lancei independente, né? Aqui em Fortaleza. Esse foi independente. Foi eu que fiz, eu que criei, eu que organizei e tal. Certo. E aí eu vou lançar no país todo para ficar nacionalmente conhecido o escritor, amiga dele, autor, amiga dele. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse movimento, porque escrever é uma coisa que as pessoas não querem mais hoje. Os meninos de hoje, eles não querem mais ter valor, as meninas, muitas vezes, né? Eles não se ligam em fazer conteúdo que seja um conteúdo palpável, que é como as músicas, cara. Eu tô começando a entender o porquê que aquelas pessoas escutam aquelas músicas tão antigas e que aquelas músicas fazem sentido e as de hoje não fazem mais. Pra mim, hoje, eu me divirto ouvindo uma cantora mais agitadinha e tal, e a gente dança e brinca e etc e tal. Mas, cara, ouvir um U2, ouvir um Chico Buarque, ouvir um Chico César, um Djavan, entendeu? Tem um trecho de uma música de Djavan, a parênteses, que diz assim: o amor e a agonia cerraram fogo no espaço, né? Tem uma música dele, aquela música assim. Aí tem uma parte dele que fala assim: o amor é como um raio galopando em desafios, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão de um espinho. Merda, meu irmão. Onde é que o cara tava? Em que frequência que o cara tava? O cara escreveu isso e colocou isso numa música. Essa faixa preta, amigo. Sim. Cara, tem uma personalidade que eu conheci e que eu preciso eternizar isso nos nordestinos pelo mundo aqui. Que eu conheci mesmo, Paulinho Mosca. Paulinho Mosca. É um dos meus ídolos como compositor. Só que quando eu encontro os meus ídolos, assim, as pessoas que eu admiro, eu tenho a tendência a não me passar muito, do tipo... Sabe? Sim. Caraca! Não fica nervosinha. Eu não fico. Eu não fico. Eu fico tipo, cara, o mundo pode girar, em algum momento eu vou trabalhar com esse cara, alguma coisa vai acontecer. Sim. Mas foi exatamente isso. Quando eu conheci o Mosca, eu fiquei de boa e tal. Girou o mundo, eu fui fotografar ele no Canecão. Fiz 2 apresentações no Canecão. E depois eu fui fotografar ele no Teatro Solis no Uruguai, Montevidéu. Fiz 2 apresentações dele lá. E eu tinha acabado um relacionamento naquela época, né? E quando eu acabei aquele relacionamento, quando a gente terminou, eu tinha uma passagem para a Argentina e para o Uruguai. Para a Argentina. A pessoa com quem eu tinha terminado, a gente tinha acabado, não foi e eu segui. Eu falei, tô com a passagem paga, meu amigo, eu vou. Eu liguei pra Mosca, falei, Mosca, seguinte, porque eu já tinha feito o Canecão, tinha um contato. Entrei em contato com a produtora do Mosca, não era ainda, né? Não tava nas vias do direto. Aí eu, não lembro o nome dela, me perdoa, viu? Eu tô com passagem pra Argentina. Bora. Você só precisa me botar pra dormir, me arranjar um hotel, babá, comer, bora, eu vou falar com o Mosca. Em seguida, ele mesmo respondeu e-mail, tipo, vamos nessa, Léo. Pá. Já tava lá, fui pro Uruguai, pagou tudo, fiquei lá, acompanhei, fiz os 2 shows, e aí eu tive um momento de epifania, assim, quando você pensa, esse cara é um dos meus compositores favoritos na vida. E eu tô aqui com ele. E eu tô aqui com ele, e eu e ele, acompanhando ele em todas as rádios, ele, Léo, vou te levar pra comer a melhor massa do Uruguai. Aí a gente sentou, macho, eu e Mosca aqui, conversando, frente a frente. Aí eu liso, quebrado. Aí, com vontade de chorar, porque tinha terminado o relacionamento. Eu tava meio mal, assim, na época, que ele sabia, tal, a gente comendo, tal. Aí a gente comeu, tal, aí
hora de pagar a conta? Aí eu, não, beleza. Fui, peguei minha carteira aqui assim, ó. Pá, não, eu não vou deixar, né? Peguei tal, meu caixa econômica, aquele... Caixa poupança. azul, o azul. Surradinho, já com plástico saindo. Caixa poupança, assim, eu peguei. Aí ele, não. Que isso, rapaz? Guarda esse cartão aí e tal. Aí eu guardei. Eu pago. Aí ele, pagou, tal, pagou. Eu lembro que aquela experiência com Mosca que eu passei, eu acho que foram 3 dias com ele. Direto, fotografando, filmando. Foi a realização da sorte. Do tipo, esse cara me inspira, esse cara... Eu tô com 38 anos, eu fui com 26, eu acho, 27. Esse cara me inspira, ele foi hiper generoso, não porque pagou o jantar, mas porque acreditou no meu trabalho. E ele era exatamente o que eu esperava que ele fosse. Humilde, sangue bom, artista, poeta. Eu tenho muita admiração pelo Mosca. Cara, E eu vou pedir licença à galera dos nordestinos para um dia eu poder entrevistar o Mosca aqui, porque, mesmo ele não sendo nordestino, os parceiros dele, meu amigo, Lenine, Chico César, só faixa preta do Nordeste, então ele tem licença para estar aqui. Então, Mosca, beijo para você, você é foda. Isso aí é para ele, isso aí. Isso de verdade. Assim, Mosca é admiração total, assim. eu nunca fui de ter muitos amigos que são famosos. Eu tenho poucos amigos que são famosos e poucos amigos que trabalham na TV. Tem algumas pessoas que eu gosto de verdade. Um desses caras veio aqui, o Valdones. Cara, eu acho o Valdones um cara que eu queria estar com ele, assim, todos os dias. Ele tem um combustível de energia diferente, né? Ele é diferenciado. Ele é. Ele tem umas brincadeiras, ele manda uns áudios pra mim, às vezes, assim, que é aqueles áudios de dupla... como é que se chama? Duplo sentido? Duplo sentido, né? Assim, ele é o tempo todo. Mas ele é muito engraçado. É o tempo todo, né? E ele tem algo que eu adoro. Ele é muito empolgado. Muito. É muito empolgado, ele vai, ele vibra. Cara, eu vou andar no avião. Eu ia gravar com ele, inclusive. Graças a Deus não deu certo, nunca deu certo, porque eu tenho muito medo de altura. Eu tenho medo de altura. E eu ia fazer uma matéria na época que eu estava na Nordeste TV, para o Pode Contar, pulando de paraquedas com o Valdones. E aí, graças a Deus, não deu certo, e aí esqueceram, e graças a Deus ficou desse jeitinho que tá. Mas eu sou amigo do Valdones há muito tempo. O Valdones é maravilhoso. E ele é um cara, assim, genial. Cara, mas uma pessoa que eu acho muito legal também, que eu fiz amizade e que a gente troca telefones e faz chamada de vídeo e conversa, Nani People. Cara, a Nani é uma pessoa extraordinária. Foi ela que ganhou, né? Aquele LOL lá, aquele programa da Amazon. Não me lembro. Você não viu, não? Acho que foi a Nani People, que eles botaram um monte de comediante dentro. Foi? E que foi até quem apresentou Tom Cavalcante e a Clarice Falcão. Cara, muito engraçado. Você falou num cara que eu converso com ele também, que acho o Tom, só que o Tom é super sério. É mesmo? O Tom é sério. Ele faz as brincadeirinhas, mas ele é sério. Ele brinca, mas ele é sério. Ele é empresário, ele é sério. Mas o cara, gente boníssimo. O apartamento do Tom Cavalcante, você nem se posso estar falando isso, Tom, mas o apartamento dele é lindíssimo. Você pega a minha casa com a sua casa, com a casa de vocês. Bota tudo dentro. Vocês colocam todas uma do lado da outra. O apartamento, a sala. A sala do apartamento dele parece um campo de futebol. Parece uma areninha. Cara, é gigantesca. Uma arena. Arena Tom Cavalcante. Areninha. Dá pra bater um racha. É sério. É mesmo, areninha, E eu não tenho muitos amigos que são famosos. Eu tenho muitos contatos bons, mas, por exemplo, eu converso sempre com o Tom, com a Nani. Eu sou muito amigo do filho do Jorge Vecilo, que é um cara que eu adoro, que é o Vini Vecilo. E a gente não se conhece, mas a gente ficou amigo. Irado. É interessante. Mas essas a internet coisas, tem essas coisas. Né? Assim, e eu não tenho esse endeusamento de eu preciso ser amigo das pessoas que são famosas. Eu não gosto, assim. Pra mim, por exemplo, ou assim, ou não é? Eu tô aqui conversando contigo. Eu sou super famoso pra caralho. Mas entendeu? Então mas você deve estar pensando, porra, né? Eu quero ser amigo do Léo. Não, mas é uma coisa que você pensa, que você fica falando assim,
você tem uma postura de gravar, Sim, né? sim. Por exemplo, assim, eu em casa, eu não fico ereto assim, tudo. Lógico, mas lógico. é uma postura de você gravar, né? É. A maneira Se que você prepara, fala, etc e tal, né? Porque você sabe que tá gravando ali. Lógico. Mas, por exemplo, já pensei, pô, a gente aqui na entrevista, eu tava pensando, pô, vou convidar o Léo pra gente tomar uma cerveja depois, Bora. conversar, Bora. falando outras coisas. Isso é legal, né, cara? De você. Fora do você ar. gosta da pessoa, gosta da pessoa, gosta do que ele tá perto. Pra caralho de ti também, tá doido, né? Ele tá falando a verdade? Tô, porra. Tá. A galera sabe como. Vou começar a assistir todos os outros A caras. galera vai voltar pra, tipo, será que ele não gostou do meu? Ele não gostou do meu. Não. Quando eu gosto, tá na cara que eu gosto, mano. Mas hoje eu fui reconhecido no banco, fiquei tão feliz. Uma senhora. Aliás, você que tá me vendo, não lembro o seu nome, muito obrigado por meu. Você iluminou meu dia. Eu estava saindo estressado, atrasado pra gravar, ela. Ei. Aí eu, no banco, oi. Eu adoro seu podcast. Olha. Aí eu, pô, muito obrigado. Aí todo mundo virou, porque ela falou alto. Aí a galera ficou tipo, quem é esse cara, macho? Porque assim, ninguém sabe quem é, entendeu? Ela sabia. Tem gente que fala por birra, fala assim, fala quem é ele. Sabe quem é, mas fala, vale quem é ele, né? Mas ali naquele momento, é mais fácil isso acontecer com você. Você já dá mais tempo. Mas tipo, o meu programa tá pegando agora, né? Aí todos viraram e eu vi na cara de todo mundo que ninguém fazia a menor ideia de quem eu era. Ninguém. Tava todo mundo segurança, todo mundo assim. Porra, é essa, né, mano? Aí tipo, a senhora, tipo, ela... Eu adoro seu podcast, eu só quero que você não pare. Olha aí. Olha a energia positiva que ela jogou, eu só quero que você não pare. Você pode ter certeza que Você vai entrevistar quem hoje? eu tô indo agora. Eu falei, eu tô indo agora gravar. Ela, pô, vá, se adiante. A mulher iluminou meu dia, cara. É muito bom. Assim, esse programa aqui, você já tem mais essa experiência porque você já vive disso há mais tempo. Mas eu tô pela primeira vez sentindo o reconhecimento das pessoas na rua do programa. Mas eu já conheço o podcast há muito tempo. Ele tem 5 meses. Mas tá... Eu já conheço ele assim, tipo, já tô observando e pensando assim, quando é que ele vai me chamar? Quando é que ele vai me chamar? Ele não vai me chamar, não. Chamou essa pessoa e não me chamou. Ixi, que otário. Mas sabe uma coisa que tá aparecendo, cara? É que... Como é que funciona? A gente tá há 5 meses, mas são quase 50 programas. Ou seja, a intensidade que a gente botou na parada é muito grande, velho. 5 meses, 50 programas. Então parece, né, que esse podcast tem muito mais tempo do que ele tem. Porque são 50 entrevistas. Às vezes as pessoas não botam tanta intensidade. Para chegar a 50 entrevistas, leva tipo 1 ano e meio, 2 anos de programa para ter 50 entrevistas. A gente vai bater 100 em um ano. Mais de 100 em um ano. Então realmente acaba aparecendo mais tempo e tem muito corte rodando na internet, né? Então, esses cortes é que fazem a diferença, que fazem né? ficar mais conhecido, porque as pessoas não sabem direito quem tu é, assim, porque tem 5 meses, mas elas falam, tu é o cara do podcast, né, não? É mais ou menos isso, sou eu, eu assisto. Ainda não sabe direito o nome, mas eu te vejo. Por quê? Porque a caceta dos cortes fica aparecendo o tempo inteiro. Então, chega uma hora que vai entrando, devagarzinho vai pegando e vai dar certo. Mas até hoje o pessoal me chama de menino dos bairros. Pronto. Ou então o cara que come, o repórter que come. Porque até você hoje. imprimiu muito. Muito. Quando essa palavra impressão que tem nos insights, é isso. E tem uma palavra que eu posso colocar ali, posso fazer o registro. É de lascar. É de lascar. Meu amigo, qualquer pessoa que fale assim, é de lascar, o pessoal já remete ao almigadelha. Já. Eu, às vezes eu passo na rua e o pessoal grita, é de lascar! Pronto. Aí eu tenho que brincar, é de lascar. Ou então grava um vídeo pra mim fazendo é de lascar. Não sei o que, isso aqui é de lascar. Não tem nada a ver. É que nem o How You Doing do Joey, né? How you doing? Que o cara não consegue se livrar disso. Tem que fazer o é de lascar. Não, cara, mas isso aí é reconhecimento, né? A gente tem que agradecer mesmo Mas, calma aí, que não acabou. Foda-se que tem quase 2 horas de programa. Foda-se, foi mal, gente. Cortem, entendeu? Não, A gente não tem nada a ver com isso. Edita. Pula, não, vai pulando. Inclusive, esse negócio de reconhecimento, eu me lembrei de uma vez que... Porque, assim, eu sou muito grande, né? Eu tenho quase 1,90 m de altura. E eu gosto de roupas coloridas. Hoje eu não vim com uma roupa colorida por conta daquela outra entrevistada anterior. Vocês conversaram antes, Amanda. Porque, né? Enfim. Aí eu disse, não, eu vou mais discreto hoje. Mas eu ando calado, obviamente. Eu não ando fazendo estripulias. Eu tô normal.
Um dia eu tava no shopping, subi na escada rolante, tinha uma mulher descendo a escada rolante. Ela olhou pra mim e falou assim, olha o menino do jornal. Aí eu disse, oi, tudo bem? E a gente foi passando um pelo outro, assim. Aí ela falou assim, mas você tá diferente. Aí eu digo assim, diferente como? Aí ela pensou assim, você tá mais calado, você nem tá engraçadinho. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, a senhora queria que eu estivesse dando duplo twist carpado da Ana dos Santos? Ela queria que eu estivesse fazendo o quê? Não, o Marcos falou isso aqui, né? O Marcos falou isso aqui, ele... Como é que foi que eu falei? Uma gota pra meio-dia? Como é que ele falou? Tipo, ele, cara, eu tava entrando no banco, meio-dia. Já era pra dar meio-dia. Uma gota pra dar meio-dia, foi esse termo que ele falou. Uma gota pra dar meio-dia. E chegou uma mulher pra mim e falou, ei, tu não é engraçado, não? Tipo, tu não é mais engraçado, foi isso? Tu não é mais engraçado, não? Ela, minha filha, eu tô no banco. Você quer que eu entre rasgando uma vaia aqui? Você entrando no banco e... O Max Peterson chegou. Não é assim, né, velho? E as pessoas não sabem o quanto é desagradável você ser uma pessoa muito famosa. É bom, é legal, alimenta o ego. Mas o tempo todo, meu amigo... eu não sei o que é isso. O tempo todo não é legal. Às vezes tem dia que você tá puto. Eu me lembro de uma vez... que eu tinha saído de casa e eu tinha ido... Eu tava muito irado, eu tava com raiva, eu não queria ver ninguém. Eu botei a roupa que eu... Sabe, a primeira roupa do meu guarda-roupa. Uhum. Eu botei uma bermuda e uma camisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não combinava, não conversava. Aí foi pra rua. Aí eu fui pra rua pra ir no mercantil. Cheguei, fiz as minhas compras olhando só pra baixo e tal... E aí, quando eu cheguei no caixa, o cara do caixa falou assim, olha uma brincadeira! Eu te acho muito engraçado, quero tirar uma foto contigo. Aí eu disse, beleza. Aí, quando o cara foi falando isso, a pessoa que estava atrás de mim falou assim, vale a mesma almigadeira. Eu digo, oi, tudo bom? Aí o cara do caixa falou assim, ei, fulano, pro caixa de trás. E disse assim, tu tem o teu celular aí, porque o meu não tá prestando, não. Aí eu disse, não tenho não. Aí a pessoa que estava atrás dele, lá no caixa, que estava na fila, pegou e disse assim, uma almigadeira. Léo, o mercantil, parece que todo mundo começou a me ver. E na época, tipo, não é que você seja muito conhecido, mas as pessoas conheceram naquele dia. Cara, foram 5 filas. E eu tirei foto com umas 10 pessoas. E você parecia um evento, eu tava puto. E você tava com a pior roupa do dia. Eu tava todo desengonçado, com cabelo bagunçado. Eu não queria tirar foto, eu não queria falar com ninguém. Foi no pior dia que eu aprendi que eu tinha que sair arrumado todo dia. Todo dia. Todo dia. Você tem que sair arrumadinho. E você não tem o direito de estar de mau humor. Não tem o direito de ser ignorante, grosseiro. Você não tem o direito de revidar. Entendeu? Então, assim, você acaba tendo que assumir aquela postura mesmo de pessoa pública. Tem algumas pessoas públicas que não podem sair. Sim. Ponto, né? Tem algumas Luan Santana. O Whindersson Nunes. Não pode. Ele não pode. Não pode entrar no Iguatemi. Cara, deve ser muito chato. Não pode. O Whindersson já falou sobre isso. Tipo, ele não tem como. Por isso que muitas pessoas que têm muito dinheiro e são muito famosas, elas criam seu próprio universo. Por isso que eu não julgo o Neymar levar os amigos dele pra casa dele, velho. Porque se ele não levar os amigos dele pra casa dele, ele não tem amigo, velho. Entendeu? Ele vai ter quem? Ei, alguém quer ser meu amigo aqui, eu sou Neymar. O cara não consegue andar na rua, macho. O Whindersson não consegue. Acho que a Juliette pode ir. Vou ali no Rio Mar. O que vai acontecer, mas se a Juliette andar no Rio Mar? Ela vai derrubar o Rio Mar. Vai acabar o Rio Mar, mas vão invadir, vão... Não tem como, entendeu? Ó, seguinte. Tem um quadro aqui que ninguém escapa. Não interessa quem é. Eu não sabia desse quadro, não. Pois é, já era. Ai, meu Deus do céu. Se eu pegar o teu celular, eu não vou pegar, e eu fosse procurar na tua agenda, quais são os 4 nomes mais famosos que você tem no seu celular? De pessoas... Nordestinos e nordestinas. 4 nomes que você pensa assim, pô, esse nome aqui, esse seu WhatsApp aqui, mas que é do que você tem vias de conversa mesmo. Não precisa ser íntimo, mas conheço e posso falar com o cara. Então, 4 pessoas, ou mulher ou homem. Tirulipa. Tirulipa. É bastante famoso. O Tom Cavalcante. A Nani People. Nani People. Nani People é nordestina? Não, mas tem que ser nordestina? Nordestina. Tu falou dois. Tá. Nordestina, então... O Tirulipa... A Nani é nordestina? Não, acho que não. Acho que ela é paulista. Então, Tirulipa, Tom Cavalcante... Cara, eu sou ruim de... O Valdones, que é um... Não conta. É um cara... mas ele é famoso. Mas não conta, não conta. Para brincadeira, não conta.
Ele é... Ah, brincadeira não conta? Cara, eu não sei. Do jornalismo tu deletou alguns. Isso aqui tá deletado da minha conta. Do jornalismo vale? Do jornalismo vale? Vale. Mas assim, Luiz Esteves não, porque já vem. O Luiz Esteves. Cara, quando eu sou pegue assim de surpresa... Essa é a graça. Fica doido. Pode ser, influenciadora. Não tem que ser assim... Por exemplo, influenciador tem a Dina Moraes, que é bastante bem famosa. Daqui. Dina Moraes? A Dina Moraes. Dina Moraes. Ela a do cabelo ruivinho. Sim. Ela é a Camila Ukers. Já veio. A Camila Ukers já veio. Que deu 6,8 milhões de views. A Camila Ukers. Loucura. Ela tem umas histórias. É justamente essa história. A da cirurgia, né? Deu 6,8 milhões de views. Deve ter passado já no TikTok. Cara... Mais um. Eu acho que... Eu sou ruim, assim, Não sei, eu acho que... Tu falou quem? Tom Tirulipa. A Camila... Não, tu falou uma outra antes. Quem? A Dina Moraes. Dina Moraes. Tá bom já. Esses 3. Não vou te torturar. Esses 3. Tá. Você não falou... falou mulher. Falou sim. Beleza. Agora, quem que tu... todo mundo que tá vindo aqui, a gente tá fazendo isso. Você vai pegar o teu celular, vai mandar um áudio falando assim: estou ao vivo no podcast Nordestinos pelo Mundo. O apresentador, o Léo, falou quais eram os 3 números mais famosos do meu celular e para eu escolher um para eu mandar uma mensagem convidando para vir no programa. Tô só repassando o convite, viu? Desliga. Tá. Qual desses 3 que você quer pegar o telefone e mandar essa mensagem ao vivo aqui nos Nordestinos pelo Mundo? É uma pegadinha que já fez o Whindersson Nunes responder ao vivo, Dorival Dantas responder ao vivo, o Fagner, eu acho que eu tenho que ver se respondeu. O Tom. Tom? Vai. Tom, tô aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Que eu tinha botado meu celular lá no modo avião, né? Pronto. Vamos lá. E, cara, venha. Só os fera estão vindo, só tem gente boa. O Tom. Vai. Vamos lá. Poco, olha aí, Tom Cavalcante agora, hein? Respeita. Tonzinho, meu amigo, tudo bem? Cara, é o seguinte, estou ao vivo aqui num podcast Nordestinos pelo Mundo, e eles me fizeram uma brincadeira. Eles perguntaram pra mim quais eram os 3 famosos nordestinos que eu tinha no meu celular para mandar uma mensagem, para fazer um convite, para vir aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Então, eu estou aqui cumprindo essa brincadeira e estou lhe fazendo um convite ao vivo para você vir aqui um dia, quando estiver por Fortaleza. Ou a gente vai até ele. Para os nordestinos. Ou vocês vão lá também? A gente vai fazer turnê Rio, São Paulo. Ah, é? Então pronto. Vão fazer a turnê Rio, São Paulo e vão para aí, tá? Então aí, de repente, se você tiver um tempo, você recebe os meninos, o Léo Paiva. Gente muito boníssima, viu? Um beijo, meu amigo. Olha aí. Vamos ver. Um visualizado respondeu na hora. Não, ele viu faz 40 minutos. Pronto. Tá? Pô, muito bem, mandamos a mensagem para Tom Cavalcante. Vamos ver. Se ele responder, você me avisa. Aviso. Avisa. Ele sempre responde e ele é um cara muito humilde. Assim. Não, e pode dizer que a gente vai até ele. Não tem essa não. A gente vai fazer Rio, São Paulo. A gente vai viajar Nordestinos pelo mundo. A gente vai pro mundo todo. Legal. Inclusive, em novembro, vai ser a nossa primeira turnê internacional. Ah, é? Só posso falar mais na frente. Em off eu te falo. Vai rolar. Internacional a partir de novembro. Marcas que quiserem colar com a turnê internacional, estamos abertos. Mas é o seguinte, meu irmão, ninguém sai daqui. A gente tem que encerrar, já estão batucando. Sim. Galera, 8 horas da noite. É isso? 8 horas. Eu tô 8 horas gravando, não tem mais limite. Eu não sei mais fazer podcast de 1 hora, eu não sei. Isso. Mas a minha meta era fazer um podcast de 1h30. Então, eu não sei mais fazer de 1 hora, tá 2 já, né? Então, é bizarro. Então, assim, eu tenho que me controlar. É o seguinte. Eu tô preocupado com o preço do estacionamento, que é R$10 a hora. Porra, macho, a gente tinha... Brincadeira. A gente tinha um cartão, mano. Tá gravando essa parte? A gente tinha um cartão, mano. Brincadeira, eu pago, é R$20 só.
Mas, ó, seguinte. Ninguém sai daqui sem indicar 4 pessoas pra sentar o bumbum aqui comigo. Certo. 4 pessoas que você acha que devam sentar aqui e conversar. Essas batucadas, gente, é porque já tá liberado pra obra no prédio. É um prédio comercial. Então a galera já ligou o foda-se, então a gente tá... Vai. Cara, eu acho que tem um amigo meu que ele sempre vem pra Fortaleza, que ele fez Malhação, etc., que a gente tava falando agora aqui, o Guilherme Leican. Eu acho que o Guilherme Leican é muito legal pra Nordestino. Eu acho que a Maria Solder, que é de Caucaia, que é a proprietária, fundadora da ONG. Sim, quando ela estiver aqui, ela é com uma certeza. pessoa que vale muito a pena conhecer a história dela, porque a história dela é fantástica. Eu acho que o Maquin Oliveira, que é o cara que canta Whitney Houston, também é um cara talentosíssimo. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena conversar com ele. E tenho que pensar em outra pessoa, assim. Tá bom. Tom Cavalcante, tu já... E o Tom. Tom Cavalcante. O Tom vai ser bombástico, vai ser brabeira. Por isso que eu tô falando, a gente vai até ele, pô. É nóis. Irmão, pra nossa câmera 29, você pode... Quer deixar algum recado pra comunidade dos nordestinos e nordestinas? A gente tá quase em 15K, hein? Vamos ver se já bateu? Ou não? Acho que ainda não. 14.800 e... Depois dos stories do cara aqui vai dar. Ó, 14.844. Gente, tá quase nos 15K, gente. 5 meses. Mas vai... Tá indo bem. Vai bombar muito mais. Tá indo bem, pô. 5 meses, pô. Cara, primeiro, assim, já está acabando, né? Estamos acabando, Parabéns pelo podcast. Eu acho o trabalho de vocês muito legal. É de verdade mesmo quando eu falei que eu ficava olhando o podcast e dizendo assim, ele não vai me convidar não, mas é verdade, porque eu via muitos amigos meus... Lindo, né? E eu acho muito legal essa onda de podcast também. E para as pessoas, eu acho que a gente tem que cada vez mais cair em cima daquilo que a gente tem de mais bonito, que é a nossa verdade, que é o nosso sorriso, a receptividade, né? Eu sei que é meio que já demodê, acaba ficando algo muito normal, mas nós temos uma energia muito diferente dos outros. E a gente não deve deixar que nenhum tipo de briga a respeito sobre política ou algum tipo de preconceito possa separar a nossa energia, a nossa verdade daquilo que a gente merece. Então, você merece ser feliz, como eu falo no meu livro, né? Seja feliz nesse dia. A gente merece ser feliz. Eu desejo que você seja muito feliz aqui. Nós seremos muito felizes. Vamos ser. Viu? E quando você fizer o seu programa de número 50, se você decidir ser entrevistado, eu já venho aqui e convido outra pessoa para entrevistar o Léo, porque ele fica dizendo assim, não, mas eu falar sobre mim mesmo, sim. Né? A Hebe Camargo já deu entrevista, o Pedro Bial já deu entrevista, o Jô Soares já deu entrevista, e você também pode dar entrevista e a gente está se candidatando aqui. E só para esclarecer, porque a galera ficou pedindo para eu ser entrevistado na caixinha. Claro, você tem muita história. Aí, pode ser já ter aqui, pode botar 2 hosts, 3 hosts aqui, né? Isso. Ó, estaria ser massa, e gente que te conhece da Zanta, tipo a gente, quando você fotografava na TV União. Será Music, aquela história toda. A liseira era braba, mas sobrevivemos. O que você achou das pessoas que você entrevistou? E aí a gente vai chegar e vai... Todos maravilhosos. Isso. Aí eu vou chegar assim, Léo, teve algum... O cara buscando corte, né? Esses entrevistados que você sentiu que tinha uma energia pesada. Valdones. Péssima energia. Um cara extremamente arrogante, prepotente. Valdones, é ele. Cara, brincando, viu, Valdones? É só o oposto, viu, irmão? Meu irmão. Cara, valeu. Muito obrigado. Porra, deu, né, velho? Vocês ainda estão aí assistindo essa parada? Se vocês estiverem, bota aqui, vi até o final, só pra eu saber que eu devo continuar fazendo esses programas gigantescos por acreditar que alguém chegou até aqui, além do corte, né? Mas se você chegou até aqui, eu te amo. Caralho, hein? Muito obrigado. Amir, é nóis. Como é que é o menino fez? Acabou! Musiquinha vai começar a tocar agora, ó. Realmente, a batucada aqui violenta.